Olha só, o pessoal perguntando a respeito das consequências do frio para a economia, tá? O que eu estava falando é que vai ter inflação de alimentos, tá? Eu tô aqui com o Tuan, que é da equipe de assessores aqui que me ajuda, tá? E ele vai mostrar aqui uns gráficos pra gente a respeito do que aconteceu com as commodities agrícolas, tá? Do agronegócio, por conta desse frio, no curtíssimo prazo. Vocês vão se assustar, olha só, vai lá. Vai lá, Tuan. Tudo bem, pessoal? Então vou mostrar aqui para vocês. Basicamente esse é o gráfico do milho, tá? Então o milho foi bastante impactado pelo frio, não só pelo frio, mas também pela seca, né? Que aconteceu, que vem acontecendo ainda, principalmente nos estados produtores, né? Que é o que? É Mato Grosso, é o Paraná. Então essa região ela vem sofrendo bastante, tanto com as baixas temperaturas quanto com a crise hídrica. Basicamente, né, essa é a correlação que a gente traz em relação ao clima com as commodities. Tá? Então aqui, ó, olha só o que estava acontecendo. Estava caindo até meados de junho, né? Uma queda de aproximadamente 25%, né, de abril a junho. Depois de ter registrado máximas históricas, aí o milho acabou corrigindo justamente porque dentro desse período a gente tinha uma perspectiva de que a oferta ela seria maior, né? Então, ao longo desse período Tava todo mundo plantando, a oferta seria maior. Aí veio o frio, olha o que aconteceu. Aí veio o frio, né? Então começou a ficar um pouco mais severa a questão da crise hídrica e também o frio, né? A geada acabou... E aí... E aí a gente tem agora nesses últimos meses aí, mais ou menos finalzinho de junho, comecinho de julho e até o momento, uma alta de 28%, né, no milho, justamente por conta dessa quebra de produção. E isso aconteceu no milho. Agora vamos lá, vamos ver no café. O café é de assustar, gente, olha isso. O café também. O café vinha numa trajetória, né, numa descendente, justamente porque tinha uma sobre-oferta no mercado, né? Principalmente ali dos países da África, né? O Brasil também estava com uma produção muito boa. E aí também começou essa questão do frio e aí começaram a sair inclusive algumas notícias, tá? Isso daqui já é um pouquinho mais... Olha essa última vela aqui, velho. Isso daqui é de um dia, uma semana? Isso daqui é uma semana. Uma semana. A última semana, olha só o que aumentou o preço do café. Em uma semana subiu 20%. 20%. Sabe por que disso? Sabe por que disso? Pelo seguinte, veio a geada, veio o frio, teve gente que perdeu 100% da safra no sul de Minas, por exemplo, tá? O Brasil ainda é o maior produtor e exportador de café do mundo, tá ok? Então, se a coisa quebra aqui, o café dispara. E eu mostrei para eles aqui a maquininha de café de vocês, a máquina de boteco, cara, de tanto café que se toma, entendeu? Então vamos lá, vai. Então, bem complementando o que o professor está falando, é justamente isso, né? Cerca de 10% da produção foi afetada por conta da geada e aí isso daí foi o que ocasionou essa alta de 20% no café semana passada, tá? Essa semana a gente viu um movimento também de alta no café, tá? Ele foi um pouco menos expressivo, foi de 12%, mas obviamente que tem uma questão mais especulativa aqui envolvendo essa, tá? Como assim, menos expressivo, 12% em uma semana? Menos do que na semana, menos do que a semana passada. Eu quero ganhar 12% em uma semana. Vamos lá, agora vamos pro boi gordo. Vamos lá, boi. O boi também, tá? O que aconteceu aqui? O que refletiu no boi? Esse também é o gráfico semanal. O boi ele vinha numa estabilidade durante um certo período de tempo, tá? Isso daqui seriam mais ou menos 60 semanas. Então a gente vê que não teve tanta oscilação de preço, né? Teve aí um aumento de demanda aqui no final de 2019 pela Ásia, então subiu 32%. E aí, obviamente, que passado esse período acabou tendo essa correção, corrigiu um pouquinho, né? Teve uma sobreoferta, depois veio pandemia. E aí foi realmente em março ali de 2020, com o advento da pandemia, que o preço começou a disparar. Então, de 2020, tá? De março de 2020 até mais ou menos novembro,
a gente teve uma alta de 70% no boi gordo, tá? Uma correção técnica bem normal depois de uma alta mais relevante de 12%, 13%. E agora a gente teve, né, também por conta dessa demanda mais acelerada da China, a gente teve esse aumento. Uma outra coisa também que acaba influenciando bastante é o preço do milho, né? O preço do milho, o milho hoje ele é utilizado basicamente na ração desses animais. Então, com o aumento, né, do preço do milho, a tendência é que a arroba do boi, o preço do boi, principalmente lá quando eles compram a cabeça, né, o novilho, ela fica mais cara, tá? Então, basicamente, as commodities, elas estão correlacionadas, tá? Elas têm uma correlação, então, quando a gente vê um aumento muito expressivo no milho, por consequência, a gente também vai ter um aumento um pouco mais expressivo no boi gordo, tá? E agora vamos para a soja, meu caro. Vamos para Brasil, a soja. o maior produtor de soja, olha só o que aconteceu. Será que o Brasil vai ganhar dinheiro? Ih, Olha tá aí, ó. caindo e de repente olha só o que acontece. Pum. Então a gente teve também a partir de junho, né, maio, finalzinho de maio, comecinho de junho de 2020. A gente tá falando 93%, 99%, cara. 99%, quase 100% de rentabilidade, né, de alta no preço da soja, justamente por conta dessa demanda mais acelerada, né? A soja hoje ela é um dos produtos mais versáteis que a gente tem, ela é utilizada em praticamente toda a cadeia de produção alimentícia, né? Principalmente em embutidos e outras coisas. Então, agora teve uma questão que a Índia começou a importar bastante carne processada, né? Carne de frango, obviamente. Então acabou que essa demanda ela acabou saltando também, e a soja é um dos produtos que se utiliza para fazer, né, o óleo de soja se utiliza para fazer esses embutidos, etc. Então, como vocês podem perceber, toda a cadeia produtiva em relação às commodities, elas estão bem interligadas. Então é bem comum a gente ver uma disparada, né? Quando a gente vê um item disparando, é bem provável que os demais também tenham essa disparada. Bom, e agora é o seguinte, tá, gente? Isso tudo vai impactar na inflação de alimentos. Então vocês esperem um pouco aí de elevação do IPCA, tá ok? Quando tem uma expectativa de aumento de inflação, o que acontece com os juros elevam. Então a expectativa do DI futuro, olha lá o que está acontecendo. Tava caindo, lembra? Que as coisas estavam caindo, aí ó, pumba. Subiu, curva de DI, é isso aí, meus caros. O que acontece é isso, tá? A expectativa de aumento, tá, do DI por conta de compensar a inflação. Por um motivo muito simples, tá? Quem tem dinheiro sabe fazer conta. Então, se eu estou projetando, Mauro Calil, estou projetando que eu vou ter uma inflação maior no futuro, eu quero uma rentabilidade maior no meu investimento de renda fixa, tá? Porque senão eu não coloco meu dinheiro lá. Porque se não cobrir a inflação, para que eu vou colocar o dinheiro ali? É simples como isso, tá? Tô certo ou errado? Tá certíssimo. Isso daí é muito em razão também do governo, né, que hoje precisa se endividar para poder cumprir com as suas obrigações, né, com os investimentos e etc. Então, se tu tem uma taxa de retorno dentro dos títulos do governo que não se sobrepõe a essa inflação, é muito difícil de tu ter entrada de capital no país. Então é bem importante essa correlação que também tem o juro futuro com a entrada de capital dentro do país. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha aqui de commodities que estão atreladas à inflação. Invista bem teu dinheiro, enriquecer é uma questão de ter e seguir um bom plano. Tá aí, ó, link na bio, nosso próximo curso sobre investimentos, lista de espera. Até!